Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre autoplágio. Mas, antes de começar esse vídeo, já vou pedir que você deixe o seu like, seus comentários, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas, principalmente para conseguir elevar o conhecimento. E falando de conhecimento, a gente vai começar falando do autoplágio no sentido de construção do conhecimento. Se você perceber, todos nós temos uma espécie de construção de conhecimento. Então, nós falamos algumas coisas repetidas, no processo de escrita, é normal que a gente também repita. São alguns jargões, como, por exemplo, olá, tudo bom? Quando eu chego no escritório, adivinha o que eu falo para as pessoas? Olá, tudo bom? Quando eu encontro alguém na rua, olá, tudo bom? E já deixaram até umas mensagens aqui de meme, que quando vê o vídeo, a primeira coisa que ouve, eu já imagina que eu vou fazer é falar, olá, tudo bom? E realmente, eu falando pelo WhatsApp, às vezes depois que eu comecei a pensar sobre isso, uma mania de relacionamento no comum. E quando a gente escreve isso, ou escreve os nossos pensamentos, a nossa construção de conhecimento, é muito normal que a gente perpasse pelos mesmos caminhos. Até porque isso faz parte aí da construção de sinapses, isso faz parte da construção do conhecimento, da forma com que você se relaciona com o mundo e na forma com que você se relaciona com o conhecimento. E nós vamos mudando no decorrer da vida. Então, geralmente, quem pega o texto de um autor que escreve sozinho, consegue identificar algumas características muito nata daquele autor. Então, hoje a gente publica muitos artigos de vários grupos de pesquisa onde todo mundo participa. Isso faz com que se perca um pouco a característica. Mas, se você conhece muito a fundo, vamos supor, se você pega uma obra kantiniana, você vai entender, você vai conseguir enxergar várias fases do autor, jargões, construção de frases, construção de pensamento, aquela leitura e releitura que ele faz de outros autores, não só eles, como Foucault, que é mais contemporâneo, ou Habermas, que é contemporaneíssimo. Então, você começa a entender como a construção desse autor, no sentido escrito, é colocada. Por que eu falei tudo isso agora? Porque quando a gente vai falar de autoplágio, autocitação, hoje fica meio estranho, porque naquela época, não é nem tão longe assim, né? Antes dos anos 2000, nós não tínhamos tanta preocupação com relação a reescrever texto, melhorar texto, ir e voltar no mesmo texto. Até os acadêmicos mais antigos, eles falam, por que eu não posso revisitar um texto meu e melhorá-los? Como se fazia, como se tinha esse hábito, afinal de contas o texto é meu. E é normal, né, que quando você escreve um texto, você passa um tempo longe dele e amadurece, tem outros conhecimentos, depois você revisite esse texto. Só que nós temos que ter cabeça aberta para entender hoje a influência da inteligência artificial. Então, como que funciona? A inteligência artificial, todo material hoje, ou a maioria dos materiais que nós fazemos, que nós escrevemos, a gente tem como objetivo a indexação. O que é a tal da indexação? É colocar esse material online. E a inteligência artificial, na medida que a gente coloca esse material online, ela é uma inteligência artificial, é um robô. Então, ele não vai identificar, olha, isso aqui é um texto que já é do fulano, que foi trabalhado meses antes ou anos antes. Então, agora ele está aprimorando. Então, eu não entendo que seja plágio. Não tem nada disso. Inteligência artificial, ela trabalha com algoritmos. Então, ela vai entender o quê? Tanta sequência, tantas palavrinhas sequenciadas, equivalem a um texto já ou não publicado. Isso é uma discussão na academia muito grande. Por que eu estou trazendo isso para você? Que é para que você me ajude a construir esse conhecimento. Porque se por um lado tem a questão humana, da gente entender o que é o autoplágio, o que é, o que não é, por outro lado, existe a questão da inteligência artificial. O que acontece? Vamos supor,
Se você é um autor que vai revisitar um texto seu e vai melhorá-lo, querendo ou não, sendo plágio ou não, discussões humanas desse lado, quando, digamos que você entenda que não é, tá? Então, não é plágio porque eu estou revisitando um texto meu, que eu criei do conhecimento meu e estou melhorando esse texto. Aí você precisa indexar em algum lugar, porque tem a questão da citação, as pessoas têm que ter acesso ao seu material. As pessoas que te citarem, existem várias plataformas que já fazem essa contagem de citação, existe um monte de métricas, indexações e normatizações que a inteligência artificial domina. Aí você entende, você faz um texto achando que ele não é plágio, porque ele é um texto seu, você indexa esse material e aí a inteligência artificial, como já vai fazer um cruzamento de sentenças, vai entender que esse texto é um texto plagiado. E aí, como é que fica? Existem várias formas de punição. Às vezes a inteligência pune a revista, às vezes pune o autor, às vezes pune no sentido de deixar no blacklist, onde você não consegue indexar mais em lugar nenhum, ou não aparece nas buscas. Então, existem várias formas de punição. E aí, isso, punição no mundo é artificial. E como é que você lida com essa questão? Primeiro, a gente tem que entender qual é a música que está tocando para conseguir entender qual é a dança mais apropriada, qual é a festa que está acontecendo, para saber qual que é a roupa mais adequada. E aí você adequa isso aos seus parâmetros. Então, uma das regras, uma das formas de você conseguir isso é fazer a autocitação. O que é a autocitação? Pode parecer muito estranho na vista de alguns autores, porque parece meio egocêntrico isso. Mas, na verdade, é norma. Por exemplo, eu peguei um texto meu que eu escrevi sobre ansiedade ou sobre vitamina B12 ou qualquer um dos textos que eu tenho escrito nos últimos meses. E aí eu vou revisitar esse texto. Eu tenho que trabalhar com esse texto, mesmo sendo meu, como se fosse de outra pessoa, seguindo as mesmas regras. Se for citação direta, eu vou fazer aquele recuo acima de 3 linhas, eu vou fazer aquele recuo e vou citar a página. Se for citação indireta, eu cito, eu tiro a essência daquele texto, modifico as palavras e cito com o nome de outra pessoa. Qual é o risco dessa autocitação? Eu diria que, tecnicamente, pela inteligência artificial, não tem risco. Você vai estar auxiliando a promoção do seu material, você vai estar desenvolvendo o seu material. Para alguns pesquisadores, aí falando de lado humano, é outra coisa, é outra discussão da academia. Para alguns autores, o que pode acontecer? Pode achar que você é egocêntrico. Então, eu tenho uma autora que eu amo de paixão e ela já entendeu isso lá atrás. Isso talvez seja clareza mental, não sei. Ela entendeu que isso funcionaria assim. E aí, só que eu já ouvi alguns pesquisadores falando, puxa, mas ela só cita ela mesma. Mas, na verdade, não é que ela só cita ela mesma, é que ela está revisitando os textos e está aprimorando. Só que você tem essa questão da citação. Então, você tem assim, tecnicamente falando pela máquina, você não tem problema da autocitação. Você tem o problema da autocitação na questão humana, de entender que você é muito egocêntrico ou que você só quer saber dos seus textos. Como evitar, então, o problema da autocitação? Ou você se autocita e você encontra algumas pessoas te apontando. Às vezes você pode buscar mais diversificação de autores, talvez voltar àqueles basilares, mudar mais as palavras, refazer os textos para tentar se citar menos possível, na medida que essa questão de relacionamentos humanos você acha que vai te prejudicar. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio e cautela. E também tem a questão de você ver se você aquele texto, você realmente quer reaproveitá-lo. O que acontece que é importante a gente falar aqui? Existem textos que foram escritos, por exemplo, em 2000. Então, embora já tivesse internet, embora esse texto já esteja indexado, embora você tenha trabalhado com esse texto, já se passaram 20 anos. E agora, com uma maturidade de 20 anos depois,
você quer revisitar esse texto, você quer revisitar aquele conhecimento. Eu sou uma professora de metodologia científica, então com relação a me ligar a temáticas, eu sou muito flexível porque eu trabalho com todas as temáticas, até pelo meu interesse interdisciplinar, pela própria metodologia científica que eu me especializei. Isso me traz um lugar de atuação que eu estou em todo lugar e não estou em nenhum ao mesmo tempo. Diferentemente, para quem se dedica numa área, por exemplo, eu sou especialista em semiótica, eu não, uma pessoa que seja especialista em semiótica, ela vai rodar por essa área da semiótica com os mesmos autores, com linhas de pesquisas, com focos, com compreensões exaustivas de uma determinada área do conhecimento muitas e muitas vezes. Eu sou especialista em biopolítica. Então, a pessoa ela não está preocupada com o método de construção, igual o meu caso. A pessoa está preocupada com aquela área de pesquisa. Eu trabalho com biomarcadores. Então, eu tenho uma aluna que trabalha com biomarcadores. Então, ela passou a vida inteira dela trabalhando com biomarcadores. Então, isso faz com que a pessoa se super especialize numa área só. Então, ou em coisas que estão relacionadas a essas áreas. Desta forma, revisitação de texto é muito comum, e não só comum, como indicada. Porque pensa a pessoa especialista em biopolíticas. No anos 2000, ela tinha um ponto de vista e um cenário. De lá para cá, aconteceram muitas coisas. A revolução, comunicação, um monte de coisa que trouxe uma nova sociedade. E aí ele continuou estudando, chegou num ponto que ele fala da biopolítica de novo. Ele quer voltar para a biopolítica. E aí ele quer ver aquele texto e fala, puxa, eu acho que tem muita coisa aqui que eu não explorei ou que eu não concordo mais. Então, pensar nesse autoplágio, nessa autocitação, é você pensar de uma forma estratégica e de acordo com a sua área. Tem, como eu falei, tem áreas que você não precisa revisitar o mesmo texto, mas tem áreas que você precisa. Quais são os benefícios, então, para a gente terminar da autocitação? Depende, né? Primeiro, o benefício de você se autocitar é você não ter que passar pela essa acusação de plágio da inteligência artificial e nem da outra pessoa que fale, ele ficou com vergonha ou com preguiça e resolveu reescrever ou copiar dele mesmo. Depois, você esclarecer bem que você está revisitando um texto, se você ficar na mesma linha. Se a sua área for uma área mais democrática, multidisciplinar, eu diria para você tentar pular essa etapa e reescrever um texto novo. Mas, como eu falei, sempre falo, não existe verdade absoluta, não existe caminho que sirva para todo mundo. Cada um numa linha de pesquisa, cada um num caminho, cada um num trajeto aí para seguir. Então, e naquele momento do que é mais adequado ou não para você, tá bom? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, como tudo que nós falamos aqui, para ajudar a gente no conhecimento. Um grande abraço e até a próxima!